Olá, aqui é o professor Alex. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre criação de filhos. Uma coisa que é muito importante é saber como criar os filhos, saber como conversar com os filhos, saber como educar os filhos, saber como ensinar, disciplinar os filhos. O que muita gente hoje está pecando, até porque não tiveram também uma base, não tiveram um modelo adequado para que você possa ser assertivo quanto à criação dos seus filhos. Porque filho, quer você queira ou não, ele não vem com manual de instrução. Muitas vezes a gente aprende e é na marra mesmo. Né? Dizia um pastor que quando você está em uma igreja, por exemplo, o primeiro filho que nasce, a mãe leva com aquela manta mais macia que o mundo pode fabricar. Ela leva na ponta dos pés, coloca a criança no bercinho do berçário e fala: se essa criança chorar, me chame imediatamente, estou aqui no último banco da igreja. Quando chega no segundo filho, que o casal já está um pouquinho mais experimentado, ele chega em cima do berço, larga a criança, tá aí, tá? No terceiro filho, ele joga da porta e fala assim, arremessa o filho e fala: se o nariz sangrar, me chama, tá? E é assim que a gente vai aprendendo a ser pai. Estou fazendo uma brincadeira, é claro, mas estou mostrando que a gente vai criando uma experiência, a gente vai criando um hábito, uma maneira, e cada filho é diferente. Cada filho tem a sua personalidade idônea e cada um tem os seus valores, cada um tem os seus princípios diferentes, criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Um gosta de coisas complexas, o outro gosta de coisas simples. Um gosta de sair bastante, o outro gosta de ficar em casa. É uma incógnita o porquê, a gente não sabe, não consegue. Então a criação de filhos, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, se você é pai ou mãe, independente se o marido foi embora ou se a esposa foi embora, considere-se um abençoado por Deus, porque a Bíblia diz que os filhos é a herança do Senhor. Deus te deu uma herança, Deus te deu um presente, Deus te deu um tesouro, e você tem que agradecer a Ele por isso. Primeira coisa. Segunda coisa, a Bíblia diz assim, que a estultícia está ligada ao coração da criança. A estultícia, a esperteza, a sagacidade está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção o afugentará dele, ou dela, da criança. Tu fustiga a criança com a vara, nem por isso ela morrerá, e você livrará a sua alma do inferno. Infelizmente, o que a gente tem para dizer aqui é uma coisa muito dura para muitos casais. Mas muitas vezes o excesso de amor, ele estraga. O excesso de proteção estraga na educação dos seus filhos. Hoje nós conhecemos crianças que às vezes os pais vêm desesperados, não se aconselhar conosco, e o filho está no mundo. O filho está rebelde, a filha está rebelde, o filho está nas drogas, a filha está na bebida, ou às vezes até na prostituição. E a mãe é crente, e o filho nasceu dentro da igreja. Então muitas vezes a gente querendo amar demais, querendo proteger demais os nossos filhos, a gente errou e a gente pecou. A vara da correção afugentará a estultícia da criança. Tu fustiga a criança com a vara, nem por isso ela morrerá, e você livrará a sua alma do inferno. Se você, pai e mãe, ama o seu filho, fustiga o teu filho com a vara. A Bíblia não diz para você bater com a mão, para você dar soco, tapa, pontapé, não fala para fazer nada disso. A Bíblia diz para você fustigar a criança com a vara. E sabe o local que é para fustigar a criança? É aquele local acolchoado que Deus fez na anatomia do corpo humano, lá atrás, já acolchoado, preparado para receber as varadas quando for necessária. Ok? A Bíblia não diz para espancar a criança, a Bíblia diz para corrigir a criança. Correção é uma forma de amar a criança, é uma forma de amor, ok? Se você ama o seu filho, você corrija o seu filho, ok? A Bíblia também diz em Provérbios 22:6, ensina o menino, ou ensina a criança no caminho em que deva andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele o quê? Do caminho. Ensina a criança não é o caminho, ou é artigo masculino definido singular, é no caminho, é você com a criança, ensina ela no caminho, que mesmo quando ela envelhecer, ela vai lembrar dos ensinamentos que meu pai falou, que a minha mãe falou. Mesmo quando envelhecer, a Bíblia garante que isso vai ficar cravado na memória da criança. Mesmo quando envelhecer, não se desviará dele, ok? Seu filho vai te amar. Ele pode falar: pai, eu te odeio, mãe, eu te odeio. Mas vai passar um tempo
que ele vai crescer e ele vai falar: mãe, muito obrigado por você me disciplinar, muito obrigado por você me dar limites. Hoje em dia não tem limite. O pai fala 10 horas para vir para casa, a criança chega meia-noite, o adolescente chega meia-noite, e se o pai vai falar alguma coisa, não enche o saco. Dá licença, cuida da sua vida. Pô, você não me deixa em paz, eu já venho tarde para ver se você está dormindo e não me enche o saco. É esse o tratamento. Pois é, eu tenho uma notícia para essas crianças. Você quer morrer cedo? Porque a Bíblia diz que se você honrar o seu pai e a sua mãe, se prolongarão seus dias na face da terra e tudo te irá bem. Quer que as coisas vá mal para você? Começa a maltratar e desrespeitar o teu pai e a tua mãe. Quer morrer cedo? Começa a maltratar o teu pai e a tua mãe. A Bíblia tem promessas para a gente. Amém? Então é isso. A criança aprende paz pelo exemplo. Filho, não pode fumar, tá, filho? E você tá com cigarrão na boca lá, estragando o seu pulmão. Sabe quando que essa criança vai ouvir? Só por um milagre que ela não vai ser um fumante. Filho, você tem que respeitar a sua namorada, a sua noiva, e o pai tem amante e o filho sabe. E o pai fica entrando em sites pornográficos e navegando o tempo inteiro. Sabe que as atitudes que você, pai e mãe, toma, sabe? Porque tem muita irmã que vai com roupa decotada também, até para a igreja. Para pôr aquela roupa, teve que passar vaselina e teve que tomar um banho gelado para o corpo diminuir, para poder entrar naquela roupa e vai para a igreja louvar o Senhor. É uma vergonha, é um desrespeito, é um descaramento muitas vezes. Entende? O homem não fica atrás, às vezes vai tudo bombadão, camisinha agarrada, baby look e vai para a igreja buscar o Senhor. Qual que é o alvo? Qual que é o seu objetivo ir para o templo? É realmente louvar, adorar, engrandecer o nome do Senhor ou é para se mostrar? Entende? Tudo que você faz, pai e mãe, há consequência nos seus filhos. O pai fala para o filho: ó, eu sempre mostrei para o meu filho, eu sempre fui direito, eu sempre fui isso, mas lá atrás, nos bastidores, você é um cara que faz coisa errada, que rouba, que mente, que tem amante. Seu filho viu ou não viu? Existe um universo que vai cobrar isso de você e da sua família. Tá? Vai cobrar até da sua esposa. Muitas vezes você desonra a sua esposa sem ela ter culpa. Por que você acha que quando a mulher casa, ela que toma o nome do marido e não o marido que toma o nome dela? Há uma razão para isso. Porque você é para ser o sacerdote da sua casa. Você é para ser a coluna da sua casa. Você é para ser o homem de sabedoria da sua casa. Você é para ser o líder da sua casa. E muitos homens estão aí frouxos, sem conseguir fazer o trabalho dele. Ele é líder da empresa. Ele é bonzinho e tem paciência com o filho do patrão, com o filho do amigo do trabalho. Mas com o filho dele ele não tem paciência. Com o filho dele ele não quer parar para fazer um desenho, para ver uma matéria de escola, para gastar um tempo, e a criança está babando pela atenção do pai e da mãe. Tá? Então a criança aprende pelo exemplo. É pelo exemplo. A maioria, 80%, 90% é pelo exemplo. Não adianta falar não grita se você grita. Não grita, filho! Quando falar não grita, então porque você está gritando? Você está deixando um péssimo exemplo. Então coloque limite para os seus filhos e respeite esses limites e faça ele respeitar esses limites. Você vai ver que a coisa vai mudar, a autoridade vai passar de novo a ser sua, pai e mãe. Ok? Outra coisa que eu falo é a autoridade do casal. Se um fala não, o outro não pode falar sim. E se um falou não erradamente, aí o pai fala para a mãe assim: olha, você falou não, mas eu acho que você exagerou, você devia falar sim. Ah, vai lá e fala sim para ele. Não, 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 não. Você fala para ela que disse não: eu conversei com seu pai, pensamos melhor e agora eu vou deixar você fazer sim. A autoridade do não foi ela que deu, é a autoridade do sim ou de retirar o não dela também. Senão sempre um vai querer competir. O filho, ele é esperto e ele vai testar o pai e a mãe. Se eu peço para a mãe e ela não deixa, eu vou pedir para o pai. Se eu peço para o pai e ele não deixa, eu vou pedir para a mãe. Os meus filhos no começo, quando começaram a entender isso daí, eles tentaram manipular a gente. Pediam para a mãe, ela falava não, eles corriam e pediam para mim. E eu, sem saber, falava sim. Quando eu soube que eu fui manipulado, o castigo ia ser dobrado. Dobrado. Se ia ficar um mês sem assistir televisão, agora vai ficar 2. Se ia levar 10 varadas, agora vai levar 20. Para aprender a respeitar e não tentar manipular pai e mãe. Tá bom? Não feche a porta da comunicação com seu filho adolescente. Você pode discordar dele fortemente. Você pode discutir com ele, mas você pode, sempre diga para ele: mas eu te amo, eu não concordo, não acho que está certo isso, mas não feche a porta. Ah, não me enche, mas você não fala mais comigo. Não, não faz isso. Não feche a porta de comunicação com o seu filho adolescente, porque a porta do inferno está aberta. Da amiguinha que é piriguete, do amiguinho que é o Zé Droguinha, está aberta.
E aí ele vai se aconselhar com essas pessoas. Você quer esquecer o que o seu coroa, que a sua coroa está falando? Fuma um baseado, faz isso. É esse o conselho que o mundo vai dar se você não der. Entende? Ore pelos seus filhos todos os dias. Acorde um pouco mais cedo e ore pelos seus filhos. Tem pais que a gente pergunta, na sinceridade ele fala, pastor, eu nunca orei. Professor, eu nunca orei pelos meus filhos. Nunca abençoei a vida do meu. Nem sei como fazer isso. Então eu gostaria que você estivesse marcando o nosso Instagram e que você pudesse estar entrando diariamente, que cada dia nós vamos deixar uma mensagem diferente para você. Eu já estou acabando. Coma junto à mesa com seus filhos no mínimo uma vez por dia. No mínimo uma vez por dia. Isso vai aumentar em muito a probabilidade dele não se tornar um delinquente, um drogado. Ele não vai ter tendências suicidas só porque ele teve um pai e uma mãe que sentou à mesa em uma refeição pelo menos. Isso é provado psicologicamente, meus irmãos. Faça o culto doméstico na sua casa. Faça o culto doméstico na sua casa. Leia uma palavra da Bíblia pelo menos. Eu não sei pregar, pastor. Eu não sei pregar, professor. Mas você sabe ler, né? Então leia e deixa o Espírito Santo de Deus agir. E você faz uma oração de início e uma oração de finalização. Esses são os pequenos conselhos. Eu não entrei tanto em profundidade, que é uma mensagem rápida que eu estou deixando para você, mas que essa mensagem possa servir de bênção para o seu coração. Que Deus possa trabalhar e falar ao teu coração. E aonde eu, como professor falho, como humano, errei, que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, ok? Deus abençoe.